Bom dia, sexto ano. Na aula de hoje vamos fazer a leitura e a correção das atividades de um texto, A Caixa de Pandora, que é um mito, né? Um gênero textual que, assim como a lenda, vem trazer informações, explicações a respeito da origem de algo ou de alguma coisa. No caso aqui, a Caixa de Pandora, ela vem explicar aí, a partir da mitologia grega, né, de um povo, do folclore, da cultura de um povo, da crença da época, vem explicar a origem da maldade, tudo aquilo de ruim que há no mundo, ok? Está a atividade, o texto e a atividade que estão lá nas páginas 28 a 31 do livro de Gênero, Leitura e Análise. Nós vamos fazer a leitura e a correção das atividades e assim finalizar o capítulo 3, tá bom? Depois vamos passar para o capítulo 4, tanto de língua portuguesa quanto de gênero, leitura e análise, e vamos iniciar um novo gênero textual, né? Nós vamos para o texto expositivo, em que eu já vou soltar uma aula hoje explicando esses gêneros textuais, tá bom? Que serão trabalhados. Então, abram lá o livro de Gênero, Leitura e Análise, na página 28, e vamos fazer a leitura aí do nosso texto, né? Como podemos já ver aqui de início, é um texto, um mito que vem da mitologia grega, né? Então, tem origem lá na Grécia, no que eles acreditavam na época, nos deuses, né? Os titãs. Então, nós temos aí a presença desses elementos mitológicos, tá bom? Então, o mito, ele vem aí trazer elementos, vem trazer informações, e são narrativas curtas e que vêm explicar a origem de algo, assim como a lenda, ok? Então, vamos lá? Vamos fazer a leitura. A Caixa de Pandora. Entre os titãs, divindades da Grécia Antiga, 2 irmãos foram encarregados por Zeus, o maior dos deuses, para irem à terra criar todos os animais e os homens. O homem deveria ser superior aos animais, para que estes a ele se submetessem, o inferior aos titãs, para que se submetesse a eles. Os 2 irmãos iniciaram então a sua missão. Epimeteu ficou encarregado de executar a criação dos seres, e Prometeu, por ser mais perspicaz, orientava e examinava o trabalho do irmão. Criados todos os animais, era chegada a vez do homem. Segundo Zeus, o homem poderia ser fisicamente semelhante aos titãs e dotado de inteligência, mas não poderia exercer nenhuma forma de modificação ou controle sobre a natureza, para que assim fosse completamente submisso a eles. E assim foi feito. Concluída a obra, porém, Epimeteu observou que o homem, conforme concebido, não seria superior aos animais, faltava-lhe qualquer coisa. Foi então que Prometeu teve uma ideia, acendeu uma tocha ao sol e com ela levou fogo à humanidade. Com o domínio do fogo, o homem poderia ter certa interferência na natureza, submeter os animais, mas seria menos submisso aos titãs. Isso despertou a fúria de Zeus, que decidiu se vingar de Prometeu. Criou então uma bela mulher de formas harmoniosas e voz aveludada. A cada um dos titãs pediu que lhe concedesse um dom. E assim nasceu Pandora, cujo nome significa dotada de todos os dons. Ela foi oferecida a Epimeteu para que a desposasse. Epimeteu, bem menos perspicaz que o irmão, sequer se lembrou da advertência de Prometeu, para que não aceitasse presentes de Zeus. Encantado com a beleza exuberante de Pandora, simplesmente a acolheu. Havia na casa de Epimeteu uma caixa muito bonita e bem lacrada. Prometeu instruíra o irmão de que não a abrisse sob hipótese alguma,
Mas Pandora, dotada de seu poder de sedução e persuasão, convenceu o companheiro de que se abrissem só para dar uma olhadinha. Epimeteu cedeu e abriram a caixa. Ao abri-la, assustaram-se com a fúria com que escapava o conteúdo. Lá estavam todos os males da humanidade, doenças do corpo e do espírito, que Prometeu preferira não utilizar nas suas criaturas e aprisionara naquele depósito. Apressaram-se em fechar novamente a caixa, mas era tarde demais. Os males escapavam com tanta força que só conseguiram fechar quando praticamente tudo já tinha saído. Fecharam a caixa e perceberam, porém, que algo tinha permanecido lá, bem no fundo. Era a esperança. Então vamos lá. A narrativa fornece uma explicação para um acontecimento. Qual? Inicialmente, o mito ele vai explicar alguma coisa, né, que no caso ali é o surgimento, a criação do homem e dos animais, certo? E também, como nós vimos lá, os males, como que surgiu aí toda esses males, essas doenças da alma e do corpo que assolam o mundo, ok? Aqui o livro traz só a criação do homem e dos animais, mas nós vimos no mito que nós acabamos de ler que fala justamente disso também, ok? 2. O acontecimento narrado na lenda possui várias outras versões, algumas de cunho religioso, outras não. Pesquise e escreva em seu caderno uma outra versão para esse acontecimento. Bem, gente, qual outro mito, por exemplo, outra narrativa, por exemplo, fala sobre a criação dos homens e dos animais, né? O livro de Gênesis na Bíblia vai falar justamente sobre isso, ok? Aí é uma visão cristã da criação do mundo, tá bom? Então vamos lá. 3. Porque Zeus ficou furioso com a obra dos irmãos. Ele queria que o homem fosse inferior aos titãs, né, para que eles se submetessem a eles. E aí o irmão deu o fogo, e isso tirou um pouco dessa submissão do homem. Então ele ficou furioso, Zeus ficou furioso com isso, ok? Então, porque queria que o homem fosse inferior aos titãs, para que a eles se submetessem. Com o domínio do fogo, o homem que já possuía inteligência teria algum controle sobre a natureza. Então, se ele conseguiu dominar o fogo, ele tinha domínio sobre aquilo, sobre a natureza. E não seria totalmente submisso aos titãs, que era o que Zeus queria. E foi o que ele pediu aos irmãos. 4. No trecho abaixo, substitua a palavra destacada por outra sem que se altere o sentido da frase. Vocês vão pesquisar aí o que é perspicaz e vão substituir, né? Epimeteu ficou encarregado de executar a criação dos seres, e Prometeu, por ser mais perspicaz, orientava e examinava o trabalho do irmão. No caso, perspicaz é o mesmo que esperto, sagaz. Então, há uma sugestão aí. Epimeteu ficou encarregado de executar a criação dos seres, e Prometeu, por ser mais esperto ou por ser mais sagaz, orientava e examinava o trabalho do irmão. 5. Na sua opinião, então a resposta pessoal, o que significa dizer que só a esperança ficou aprisionada na caixa? Isso seria bom ou ruim para a humanidade? A esperança ficar aprisionada lá na caixa, os males saírem e a esperança ficar guardada. Isso é bom ou isso é ruim, né? Então, a partir da sua opinião, da sua interpretação aí dessa parte do texto, vocês vão responder essa questão 5. 6. Os mitos são narrativas alegóricas criadas há centenas de anos para explicar o que até então era inexplicável, como o surgimento das coisas e a ocorrência de fenômenos naturais, temporais, erupções vulcânicas, eclipses e etc. Pensando nisso, responda: o que esse mito pretende explicar?
Como já mencionei, esse mito pretende explicar aí o surgimento dos males que afligem a humanidade. Surgimento dos males que afligem a humanidade, os males que há no mundo, as doenças, né, as doenças físicas e também as psicológicas, as emocionais, ok? Então, esse mito vem trabalhar aí com a origem dos seres e também o surgimento dos males que estão presentes aí na humanidade, ok? Então é isso, fizemos a correção da nossa atividade. Se vocês ainda tiverem dúvida, podem enviar para mim, tá bom? Até a próxima aula!